noite. Boa noite, Viviane. Acabou saindo um sinal de interrogação aí, sem querer. E eu também botei no meu. Boa noite. Eu queria seu feedback aí para ver se a imagem tá ok, se o som tá ok, porque a gente tem muita dificuldade aqui do outro lado de saber se você tá visualizando bem e se tá ouvindo bem também. Coloca um ok aí. Coloca um ok aí se estiverem ouvindo bem, se a imagem estiver boa, se tá tudo bem. Não, mas eu também coloquei, Viviane. Coloquei boa noite, coloquei interrogação. Acho que foi sem querer, bateu o dedo ali em algum canto. Ai. Mas me deem feedback para saber se o som tá bom. Tá tudo ok? O som. Dá para ouvir legal? Tá ouvindo bem? Lola, tá ouvindo bem, Lola? Pronto, ok. Acho que falta um minutinho aqui no meu relógio, não sei como é que tá o horário de vocês. Hoje é quinta-feira, né? Eu creio que quinta-feira é o dia que tem mais live ao vivo na internet e é o dia de quinta-feira. Eu acho, eu acredito que agora se for olhar lá tem muitos, certo? Então vamos lá. Na quarta é, Viviane? Na quarta é pior, é? Ai, eu acho que dá para mandar uns aviãozinho aqui agora. Não sei. Acho que já tá. Enviar aqui. Bem, então vamos começar, né? Já deu a hora aqui certinho. Qualquer coisa vocês vão sinalizando aí, se travar, se o som ficar ruim, enfim, certo? Nós vamos falar hoje, né? Hoje é o terceiro dia da Semana da Recolocação Profissional e o assunto de hoje é entendendo a dinâmica de grupo, que é uma das ferramentas mais importantes no processo seletivo, né? Então, ele é fundamental. Então, ela é uma etapa do processo. Muitas vezes tem empresas que vai só na entrevista, mas tem outros que têm o processo seletivo. Além de testes, ela é uma das etapas, né, a dinâmica. E ela basicamente está baseada na descrição de cargo e nas competências que vão ser avaliadas. Não foge muito da entrevista, né? Ele também vai passar por essa triagem. E a gente sabe, eu gosto muito de ter um checklist para tudo. Então eu fiz aqui um esqueminha básico, estrutura básica de uma dinâmica, né? Primeiro tem a apresentação do selecionador quando ele entra na sala, existe um quebra-gelo, o que vamos avaliar durante a dinâmica, ela presencial e ela online agora na pandemia, né? Para você ter um bom desempenho é um outro tópico e algumas atitudes que conquistam, né? Que vai fazer você ter sucesso aí, certo? Tá desencontrado o áudio? Como assim? Não entendi.
eu tô falando e o áudio vai dizendo aí o que tá acontecendo. Bem, então eu vou começar, vou só dar uma repetida aí, que disseram que está desencontrado, não entendi muito bem. E nós hoje, na semana da recolocação, nós vamos falar sobre entendendo a dinâmica de grupo. Então eu fiz um esquema aqui, a gente vai falar de 6 tópicos, né? Que é a apresentação do selecionador, o quebra-gelo, o que avaliar, o presencial, a dinâmica presencial e ela online, o que é necessário para um bom desempenho e quais são as atitudes que conquistam na dinâmica, né? Essa é a estrutura básica. Então, o primeiro tópico, que é a apresentação do selecionador, onde ele vai se apresentar, vai apresentar as regras, o tempo estimado. Então, é tudo cronometrado, tanto para o seu tempo como para o tempo da empresa. Ela tem cada tópico ali bem direcionado. Então, eu sempre tinha um papel onde eu colocava, entregava isso para quem acompanhava junto comigo, né? E nesse momento a gente explica sobre a vaga, logo de cara a gente explica para o candidato o que é a vaga, algo muito superficial ali, né? Para não induzir a nada, né? Como vai ser as atividades no dia, vocês vão se apresentar, vai ter uma introdução, né? Onde a gente vai falar, vai ter autoapresentação de vocês, geralmente isso fica num quadro visível para todo mundo que entra na sala, já vê o que vai acontecer ali no dia, às vezes a gente usa Flipchart, enfim. E depois tem a dinâmica especificamente e o fechamento, que daí o gestor da área às vezes está junto e ele vai falar um pouquinho da vaga, depois que terminou ele acaba falando um pouco mais sobre aquela vaga, né? Às vezes você dá o feedback já ali para alguns candidatos, quando existe uma certa urgência, quando não, a gente se despede e diz que vai ligar e vai dizer se a pessoa avançou a etapa, se ela passa para a próxima etapa. Que tem muitos que começam pela dinâmica e depois é que vai para a entrevista, né? Na verdade, tem processos que são bem longos. Passa primeiro pelo RH na entrevista, vai para a dinâmica de grupo junto com o gestor e depois ainda tem uma outra entrevista finalista que vai para a pessoa que você vai trabalhar diretamente, né? Geralmente as dinâmicas elas são de 6 a 12 pessoas no máximo, porque você não tem condições de avaliar todo mundo, né? Muitos são atividades dirigidas, simulações, estudos de casos, os processos de trainee, por exemplo, são muitos estudos de casos, são mais elaborados, você dá um estudo para a pessoa resolver ali, né? E sempre você tem um plano B, porque você elabora uma dinâmica e, na verdade, faltou tantos candidatos, eram 6 candidatos, só foram 2, aí já não tem mais sentido a determinada dinâmica e você ali na hora tem que mudar, certo? E aí acontece isso, né? Ou atividade dirigida, ou simulações, ou estudos de caso. E aí quando você entra no quebra-gelo, né? Porque a gente sabe, a pessoa chega muito nervosa. Obrigada aí, Casa Séfora. E aí, quando você chega muito nervosa na dinâmica, a maioria chega, você sabe disso, você dá o desconto justamente para aplacar essa ansiedade inicial, é que existe o quebra-gelo. O quebra-gelo é algo ali rápido que você faz com a pessoa, às vezes aproveita para ela se apresentar, já é um quebra-gelo. Eu sempre gostava muito de aplicar, gosto ainda de aplicar, né? Um quebra-gelo chamado A História do Meu Nome, né? Eu sempre gostei porque surge coisas muito interessantes. Muitas pessoas aí, talvez, vão escrevendo aí. Quem é que sabe a história do seu nome aí? Tem pessoas que não sabem quem foi que escolheu esse nome. Na própria dinâmica, às vezes, lá no quebra-gelo, você diz, olha, vocês vão se apresentar e é a história do seu nome. Então, você vai dizer quem foi que te deu esse nome, como que ele foi escolhido e como é que foi e o que é que você acha disso tudo, né? Então era muito interessante, eu nunca esqueci de um fato de uma candidata que narrou que a história do nome dela era
o nome de uma ex-namorada do pai dela. E por aí vocês imaginem, foi muito engraçado lá na hora ela contando, né? Então é um momento de descontração, justamente para aliviar a tensão do candidato. Né? Então tem infinitos modelos de quebra-gelo. Eu estou dizendo esse da história do meu nome. Às vezes você usa papel, lápis para a pessoa escrever, botar balãozinho, você coloca figuras, né? Da Branca de Neve, sei lá, várias coisas, e manda a pessoa colocar balãozinhos saindo da boca, o que é que você imagina para o seu futuro, enfim. Isso é uma maneira também da pessoa aliviar as tensões. E você sempre inicia pelo quebra-gelo, né? Que a gente chama. Né? E aí, essa dinâmica, o quebra-gelo de cara, ele já permite que a gente observe alguns comportamentos mais simples e naturais ali do candidato, né? Porque você vai estar interagindo e você vai observando. Geralmente, quem está na dinâmica está com uma prancheta, está com um papel e essa pessoa vai fazendo anotações a respeito de cada candidato. Geralmente se dá uma etiqueta que você coloca aqui, né, na roupa com o seu nome, que é justamente porque a gente não tem como decorar ali rapidamente os nomes, e na hora que vocês estão interagindo, para que a gente faça as anotações. Isso é extremamente importante, porque muitas vezes você pode esquecer algo que possa ser o que faltava para decidir ali sobre um candidato. Então é necessário que haja essas anotações. E isso tudo é contratado já no início, quando você está falando sobre o dia, como é que ele vai acontecer, como é que vai funcionar. Isso já é dito para o candidato, né? Ó, não se preocupe, eu estou anotando, é para vocês, é sobre vocês mesmos, para que eu não esqueça. Então não se preocupe por vocês estarem sendo ali alguém escrevendo. Isso faz parte do processo, ok? E aí, o que nós vamos avaliar numa dinâmica de grupo? Ela não é diferente de uma entrevista, só que a dinâmica ela é mais lúdica, né? E você vê o comportamento manifesto, ele está ali acontecendo. Você dá uma atividade e aquela pessoa vai fazer aquela atividade. E muitas vezes são atividades que às vezes o candidato imagina, nossa, mas isso é muito louco, né? Tipo, você dá uma caneta quebrada, uma caneta sem tampa, sem tinta, sem nada, e você pede para a pessoa vender aquela caneta, né? Principalmente, e toda a dinâmica tem muito a ver com as habilidades e competências que você quer analisar, né? Não é assim, eu escolhi essa porque eu achei bonitinha, não, não é. Você vai analisar lá o perfil da vaga e você vai direcionar a sua dinâmica para que você extraia dela o que você precisa, que realmente aquele candidato que seja escolhido vai resolver o seu problema, né? Eita, Viviane, Rose, né? É isso aí. E aí, é isso que vai acontecer, a gente vai observar. E às vezes parece estranho, você dá um negócio quebrado, enfim, e aí você pede para vender. Obviamente que a pessoa vai usar a criatividade. Tem momentos que o entrevistador não vai te dizer detalhes, ele te diz, existe um roteiro. Aí a pessoa geralmente fica perguntando, e esse assim, porque senão você coloca palavras na boca do candidato. E essa não é a ideia, porque a gente está ali para fazer uma análise do candidato, senão você está entregando o ouro, não é verdade? Então vai muito da criatividade, tem pessoas que é incríveis. Ela pega, ela imagina, ela cria, ela transforma aquilo e ela vende aquilo. Então, muito interessante. Geralmente a gente diz, olha, não pode mudar as características. Se ela está quebrada, você vai vender isso assim. Não é dizer que aquilo é maravilhoso, não. Então, aí onde vai a sua criatividade. Como é que você vai conseguir vender algo que aparentemente não tem utilidade nenhuma, certo? Então essa é uma das coisas que muitas vezes acontece na dinâmica, que a pessoa não consegue entender. É ali que a pessoa vai ver a criatividade da pessoa. E existe N dinâmicas que elas vão estar diretamente relacionadas com a vaga em questão, né? Mas tem muitas, hoje todo mundo quer isso. É uma das habilidades. A gente fala futuro, mas o futuro já é hoje, né?
são pessoas criativas, porque as coisas estão mudando muito rapidamente, né? Agora, com a pandemia, houve uma mudança total, né, de mentalidade. Então, essa é uma habilidade bem requerida. Então, a gente observa, você vai observar ali, enquanto as pessoas estão, você deu atividade, às vezes é em grupo, às vezes é um pouco individual, mas geralmente elas são em grupo, porque a gente quer analisar como é que a pessoa interage, né? Como é que você interage com seus companheiros que estão ali? Como é que vocês decidem? Vocês têm uma tarefa, como é que é a decisão? Como é que vocês negociam aquela tarefa? Como lideram? Como competem? Porque a gente observa isso. Gente, é tão impressionante, porque as pessoas... eu estou dizendo tudo isso aqui, a pessoa pode imaginar, mas você está dizendo, a pessoa vai copiar igualzinho. Não, isso não existe. Na hora, a pessoa, ela não sustenta, entendeu? Mesmo que você acaba trazendo à tona, emergindo os seus conteúdos ali, não tem para onde correr. Oi, Railene, eu ensino isso aos meus alunos, né? É questão da criatividade, é verdade, é extrema habilidade social, é isso aí. Aí o que é que acontece, né? Como o grupo se apoia, como eles se apresentam, né? E outros comportamentos que a organização espera que aqueles candidatos tragam, né? Então é muito interessante. Olha, eu já vi muitas dinâmicas que as pessoas, é dada uma tarefa, existe uma dinâmica, ela é, de certa forma, até um pouco muito usada. Eu acredito que vocês que estão assistindo talvez já tenham passado por ela, que é a construção de um boneco. É impressionante. Você aplica ela e como o resultado é sempre igual. As pessoas parece que estão ali no automático e não inovam nas suas respostas, né? E aí você percebe, tem pessoas que chegam a discutir numa dinâmica. Você está ali, você está sendo avaliado para uma entrevista, para um emprego, né? Para uma vaga, mas a pessoa acaba discutindo tanto o nível dela de competitividade, da forma como elas interagem. Um diz, tem uma dinâmica também que eu gosto muito, que é o jogo do caos. Então eu já vi também durante a dinâmica, a pessoa mexe uma pedra e aí o outro, não, mas tem que deixar aqui. Então isso é muito interessante, porque a gente analisa como é que a pessoa, como é que decidiu aquilo, como é que negociam. Não, mas espera aí, isso tudo é muito interessante, porque você retrata lá quando você está no seu ambiente de trabalho, quando você está com uma tarefa, foi dada a tarefa para o grupo resolver e as pessoas acabam discutindo e a coisa não anda, não flui. Então tudo isso é analisado na dinâmica, né? Então a gente observa e vai fazendo as anotações, né? Hoje a gente observa que mesmo ela sendo presencial, agora com a questão da pandemia, que tem se evitado muito, né? Tem se usado muito online, o que de certa forma, eu, na minha opinião, acho que inclusive ajuda os candidatos de certa forma, porque vocês já passaram por experiência presencial, a maioria, né? E quando você vai para online, você teve mais tempo de analisar, de ver a empresa, a não ser que tenha algum elemento surpresa lá na hora, que isso está acontecendo muito devido a isso, por já ser algo tão específico. Pode ser que a pessoa já venha com algo muito redondinho, né? Isso pode acontecer, um elemento surpresa que chegue lá e jogue um conteúdo ou alguma coisa que realmente vai fazer com que os seus neurônios tenham que se reinventar ali para a solução, para uma solução, né? E agora na pandemia isso está sendo muito comum, ir para o online. E hoje temos muitas ferramentas que distribuem salas, que jogam pessoas para as salas separadamente, que depois elas voltam
para o grande grupo. Então é possível fazer isso. Então, de novo, porque tudo existe uma coerência entre os nossos assuntos, né? Tudo isso aqui a gente já falou das vagas, que de novo não é diferente, você já viu lá no cartaz da vaga o que foi pedido para vocês, o que tem como característica da vaga, e tudo isso vai ser explorado de uma forma ou de outra na dinâmica, né? Então é bom ficar atento para tudo isso. Vale salientar que o que foi dito também ontem sobre a questão de indo para a entrevista, a forma como você está vestido, tudo se repete. Aquele conteúdo de ontem também é muito atual para aqui, para o dia da dinâmica. Né? E tem algumas dinâmicas que a própria empresa ela avisa para a pessoa, venha com uma roupa mais, às vezes ela diz, se você precisar sentar no chão ou alguma coisa desse tipo, já é dito para você vir com uma roupa confortável, né? Porque de repente você chega com uma mini saia, aí não vai rolar, né? Se tiver que fazer algum tipo de atividade que tem que sentar no chão, alguma coisa desse tipo. Então, muitas vezes a própria empresa, ela diz quando acontece isso, né? E no online você tem essa vantagem, porque você já passou por uma presencial, né? E aí você tem como já ter visto várias coisas da empresa ali para trazer de conteúdo, né? E ela, hoje no online tem muitos testes e ferramentas, né? O ideal é que você, quando marcarem para você, que te mandarem o convite, você também analisar toda essa parafernália do seu ambiente, da câmera, para que na hora não exista problema de travar ou de internet, que aí vai te prejudicar, porque você não vai participar, né? Se você já conhece a empresa, né? É importante que você veja se tem alguma coisa muito específica com relação, se precisa. Hoje mesmo me mandaram baixar o Teams, né? O Teams. Já deu complicação aqui para mim, então tudo isso, se for ali na hora, vai ser ruim. Então antecipadamente você deve ter isso instalado. Se você não tem o Zoom instalado, para você instalar antes. Então todas essas coisas ajudam para que você seja bem sucedido aí no seu intento, né? E assim, para você ter um bom desempenho na dinâmica, é fundamental você ser você mesmo, né? Isso em tudo, a gente vem falando isso e repetindo, né? Na entrevista e tudo mais, você chegar lá e ser você, né? Procurar manter a calma, prestar muita atenção nas explicações e nas orientações que é dada logo no início, quando vocês entram, que é colocado lá para vocês como é que vai ser o dia, o decorrer, como é que vai ser. Então é bom prestar atenção na própria atividade, como é que ela vai ser feita, porque às vezes existem candidatos que não pegou, assimilou muito bem, acho que pelo nervosismo, tem vergonha de perguntar e acaba sendo prejudicado. Porque às vezes tem candidato que quando vai lá fazer atividade, não faz nada do que foi dito. Isso dá para perceber que essa pessoa ela não prestou atenção, que ela não ouviu, que ela não entendeu e teve vergonha de perguntar. Por isso que geralmente eu costumo dizer, vocês entenderam, querem que eu repita novamente, é muito importante que vocês entendam para que faça a atividade corretamente, né? Então não há problema de vocês pedir para repetir, de jeito nenhum, pode pedir. Outra coisa é não se incomodar em ser observado, né? Porque tem pessoas que têm muita dificuldade, percebem ali que está sendo observado e se constrange e dá uma travada, né? Mas na dinâmica é assim mesmo, você vai estar sendo avaliado. E geralmente sempre há uma outra pessoa junto na sala. Por quê? Porque o selecionador, ele não dá conta. Se for um grupo de 12 pessoas, para você analisar os detalhes do comportamento de cada uma, como elas estão interagindo, como está se fazendo essas trocas,
é importante. Então a gente sempre leva alguém junto, ou o gestor da vaga, ou alguém do setor, ou até mesmo do RH, a menor aprendiz, a estagiária, outro colega de trabalho junto para analisar. E as pessoas tá com a planilhinha lá, tem lá dizendo o que você vai observar, as competências de acordo com aquela vaga, e a pessoa vai marcando, porque depois aquele grupo se reúne e vai analisar. Olha, eu marquei isso, tal, para fulano, eu achei bem pertinente essa colocação. O outro diz, não, mas eu observei, e assim vai. E essa construção é o que vai dar corpo para a gente dizer quem são os candidatos selecionados, né? Uma das coisas também que é muito interessante para um bom desempenho é você trabalhar em equipe. Eu já vi muita gente em dinâmica de grupo que chega e você percebe que ela não interage. Você geralmente dá propositadamente poucos materiais só para ver mesmo a interação do grupo. Se tem uma folha com as consignas lá do que é para você fazer, né, com o passo a passo, o que acontece muitas vezes? Tem gente que segura aquilo para ela, o outro tem que pedir para olhar porque o outro pegou. Ou se tiver dois papéis, por exemplo, tem um com o grupo, uma parte do grupo, e um componente do grupo sozinho com aquele papel e fica lá no cantinho olhando. Então isso também está sendo avaliado, porque a ideia, uma dinâmica de grupo é justamente para ver como é que o grupo trabalha, né? Então, se a pessoa está ali afastada, já mostra que ela tem um comportamento mais individual, que ela tem uma certa dificuldade de trabalhar em grupo e que ela prefere estar mais sozinha, né? E também, uma coisa muito observada na dinâmica é que você deve falar o suficiente. O que é isso? Nem de mais nem de menos. Tem gente que trava, gente, não consegue falar. Porque às vezes é mais tímido e tem um no grupo que monopoliza toda a conversa e não deixa o outro se expressar. E isso acaba abafando os outros componentes. Isso tudo está sendo avaliado. Será que é tão interessante assim que essa pessoa às vezes acaba passando um papel de arrogância, né? De menosprezando o apoio dos outros colegas. Então tudo isso é avaliado. Então fale o suficiente, nem menos nem mais. Deixe que seus colegas também se expressem e que eles possam dar a opinião deles com relação àquela atividade que está sendo desenvolvida, né? E deixando participar, porque tudo isso é analisado nos mínimos detalhes. A pessoa observa, e observa inclusive se a pessoa tem um comportamento todo decorado. Ela decorou tudo, como é que é para se comportar, e ela começa, porque às vezes não há naturalidade, e você observa isso. O olho é treinado para isso, para analisar isso. Um processo seletivo, ele é muito caro, ele envolve muita coisa, tempo da pessoa, se você passa para as etapas, vai ter os exames, vai ter todo o processo, ele tem um custo para você cometer o erro de contratar uma pessoa equivocadamente. Então, isso é visto nos mínimos detalhes, e muitas vezes é por isso que vai outras pessoas para analisar, porque essas visões, elas se completam. Uma pessoa observou, não, mas eu percebi que essa atitude, naquele momento tal, que a pessoa fez isso, então a pessoa documenta, traz todo um argumento que diz, realmente eu não tinha observado isso, mas agora que você está me falando, me parece que vai por esse lado mesmo. Então, tudo é observado, né? Também é muito interessante que você demonstre segurança. Às vezes a pessoa está muito nervosa ali na entrevista, na dinâmica, como ela está se conduzindo, e você percebe isso, que a pessoa está muito insegura. E às vezes acontece também daquele que está ali liderando, acaba sufocando essa pessoa que é mais insegura, né? Ela fica insegura em se expressar. Às vezes é tão interessante, você já sacou
toda coisa ali do jogo, né? Essa, por exemplo, o jogo do caos, que é muito legal, ela trabalha muito com a questão da lógica, né? Aí você tá ali, você já sacou, mas você é muito insegura para se expressar, você tem medo, né? E acaba não colocando isso. Então isso não é legal também, porque a pessoa que está selecionando, ela também não tem bola de cristal. Quando uma pessoa também não fala absolutamente nada, fica difícil de você avaliar, né? Como que essa pessoa está evoluindo na dinâmica, né? Então é importante que a pessoa se solte, que ela entre na atividade, que ela participe da atividade, né? E procure manter a autoconfiança, de estar ali podendo contribuir com aquela atividade. Tem N tipos de atividades, tem atividades que é mais cognitiva, e as dinâmicas, elas não são escolhidas, novamente repito, não é porque eu achei bonito, é porque tem a ver com as habilidades que eu quero de fato analisar ali naquela dinâmica, né? Então, se é uma vaga mais operacional, eu vou direcionar um tipo de dinâmica que eu possa mensurar melhor isso. Como é que é isso ali? Se é uma atividade mais cognitiva, eu também vou trazer uma atividade que ela tenha isso na sua essência, né? Por exemplo, o Tangram, que é um jogo muito legal de utilizar e que ele vai muito pela essa parte da cognição, da lógica, né? Então e detalhe, muitas vezes você recebe alguns comandos, mas todos os comandos não estão ali. Nas entrelinhas você tem que deduzir. Então essa é uma tarefa extremamente cognitiva. Então tudo isso é analisado. Por isso que muitas vezes você tem que se manter calmo, né? A sua confiança naquilo que está sendo analisado, e você está em grupo, você não é obrigado, cada um vai cooperando e às vezes um tem uma sacada ali que ajuda no seu insight também. Poxa, eu tinha pensado nisso, mas fiquei com receio, agora você falando, e ali junto constrói. Isso é muito, muito importante, certo? Uma outra coisa que é importantíssimo, que isso pode conquistar as pessoas que estão ali fazendo aquela análise, é quando você observa que de fato existe o espírito de equipe, né? Porque é muito ruim você trabalhar, você tá ali num grupo e não há espírito de equipe, a pessoa só pensa no lado dela. É por isso que algumas atividades mostram muito bem isso. Você dá uma atividade para o grupo e quando não há espírito de equipe, no final era para ter esse resultado, você tem esse resultado. Por quê? Porque não teve espírito de equipe. Então, cada um trabalhou isoladamente aquela atividade. Então, obviamente que não chega aquele resultado. E é muito engraçado que depois as próprias pessoas, elas dão risada quando elas observam aquilo que elas construíram. Meu Deus, eu construí isso, né? E que não tem, quando a gente vai analisando o passo a passo, né? Geralmente, quando você está numa dinâmica ali que o resultado ainda não é ali naquele momento que você dá, não tem muitos feedbacks, né? Para você passar, porque você vai fazer toda uma análise, é melhor dar o feedback depois porque você senta e você vai analisar todos aqueles comportamentos ali que aconteceram na sua frente e você vai organizar aquilo ali, porque tá ainda um quebra-cabeça para o selecionador, né? Então, você vai fazer toda esse jogo, né? E outra coisa muito legal, que é muito observada, é a questão do dinamismo, né? Tem pessoas que são extremamente dinâmicas, tem outras que têm muita iniciativa, né? Quando você observa ali no grupo, aquelas pessoas têm um grau de iniciativa muito grande. Tem pessoas que se comunicam muito bem, né? Então vejam bem que, olha só que coisa interessante. Você está ali num grupo, por isso que é legal o espírito de equipe, porque as habilidades elas se completam no grupo, né? E é possível que a gente veja ali sendo mostrada, né? Na tarefa. Cada um é igual uma orquestra, gente.
A orquestra é impressionante. O cara lá que fica na frente, como é o nome, que agora esqueci, que fica lá com a batuta, agora esqueci. Ele tem um ouvido fantástico. Ali tem diversos instrumentos: violino, violão, violoncelo, flauta, uma infinidade. Um daquele que faz uma nota, ele percebe. Assim é um trabalho em equipe. Quando um componente destoa desse trabalho, do que está sendo ali analisado, você percebe. Por isso que, maestro Rose, muito bem, maestro. O que acontece? É importante para que você veja como que cada um trabalha ali. Às vezes a pessoa pensa, e às vezes a pessoa sai dentro da dinâmica achando, eu fui muito mal. Outros acham que estão abafando, sai achando que já está selecionado, quando na verdade foi a pessoa que mais sufocou o grupo, que não deixou os colegas interagirem, que não deixou as pessoas mostrarem suas potencialidades, que ele só mostrou uma postura mais arrogante, de querer dominar tudo, enfim. E às vezes tem pessoas ali que é mais dócil e tudo, vai aos pouquinhos mostrando, porque cada um ali vai ter é difícil você encontrar um candidato que tenha todas as habilidades que você espera de uma vaga. Isso não existe, gente, sabe? 100%. Você muitas vezes se depara com 3 candidatos maravilhosos e você fica, meu Deus, esse aqui tem essa característica que é muito legal para a vaga. Esse tem essa outra característica que também é extremamente importante. Aí você tem que ter o desempate, você vai fazer uma análise de todo aquele comportamento que você viu acontecendo ali e qual é o que reúne de uma maneira, maior essas qualidades, essas competências, essas habilidades que de fato vão resolver o problema. E outra, quando você escolhe um candidato, não é só para aquele momento, mas você quer escolher alguém, você tem um objetivo, sua empresa, ela define coisas que ela quer atingir no mercado. E quando você escolhe um candidato, você escolhe, eu quero esse cara comigo no meu time, para que ele, junto com a empresa, a gente consiga trazer esses resultados que é colocado lá. Então não é só simplesmente ali para cumprir tabela ali naquela vaga, não. Por isso que muitas vezes é demorado, porque você quer ter certeza que aquela pessoa que vai entrar, de fato vai dar continuidade e não vai lhe deixar na mão, que daqui a pouco vai pedir para sair. Tem todas essas questões. Por isso que é extremamente importante que quando você vá com a certeza de que é isso mesmo que você quer para a sua vida. Mas, infelizmente, o que acontece? Acontece que, às vezes, a pessoa está desesperada, ela precisa trabalhar, ela precisa pagar as contas dela e ela acaba sendo selecionada. Às vezes, ela demonstra ali tudo aquilo lá, mas quando ela entra, ela se decepciona e já quer sair. Então, é muito importante que as pessoas tenham certeza de tudo isso. Então, repetindo, vai ser analisado sempre isso. Como interage, como decide, como é a forma que esse grupo trabalha, né? E parece que é bobagem, mas não é. A pessoa, ela acaba mostrando. Tem alguns mais sedutores que outros, e é por isso que o entrevistador ele é treinado para isso, para fazer essas análises, né? Tem momentos que você sabe que a pessoa vai estar ali só decorando e tudo mais, mas é importante que você seja você mesmo e tenha certeza que é ali que você quer estar. Senão você está até tirando a vaga de uma outra pessoa que gostaria que de fato iria dar essa continuidade, né? Então, a maneira como você interage nessa dinâmica, tem uma autora, eu acho que é
não me lembro o primeiro nome dela, mas o sobrenome eu nunca esqueço, é o nome Rabaglio, o nome dela. Ela trabalha muito entrevista por competências e várias coisas. Ela tem um trabalho belíssimo, né? E que ela fala muito disso, né? Que suas experiências passadas, né? Seus comportamentos passados predizem futuro. Então, tipo assim, ali quando você está se comportando e você está ali fazendo aquela atividade, demonstra que lá na empresa também, na vaga, você deve apresentar um comportamento semelhante àquele ali que está sendo feito na atividade, certo? Então é bom ficar atento nisso. Como que vocês vão agora para aqui, para o nosso conteúdo de hoje, o que deve ficar claro para vocês tenham calma, confie no potencial de vocês. Muitas já passaram por outras entrevistas, já estiveram numa dinâmica. Aquilo que você passou lá que não deu certo, agora é o momento de você fazer diferente, porque tem isso também. Tem pessoas que se saiu bem numa dinâmica e acha que aquele modelo é o modelo correto e sai replicando ele em todas as dinâmicas que ela vai fazer ao longo da vida dela. E não é bem assim. Cada dinâmica tem sua característica própria. Por isso que é importante você entender a vaga e o que está sendo solicitado, porque são aquelas coisas que vão avaliar. Talvez numa outra dinâmica lá que você participou, eram outras habilidades e não mais essas agora, certo? Então é muito importante que você tenha ciência disso para não querer replicar, né? Tem pessoas que têm um comportamento e sempre, e agora mais do que nunca, né? Agora como estamos vivendo a atualidade. Não dá mais, algo que você fazia antes e dava certo, agora já não dá mais. Você tem que mudar o seu repertório, né? Você tem que buscar ali, criar, né, Aline, a criatividade para você fazer diferente, inovar, porque já não está mais dando certo daquela maneira. Então, muito cuidado para não repetir o comportamento achando que porque naquela dinâmica foi desse jeito, você deve se comportar. A única coisa que você deve continuar mantendo sua autoestima elevada, acreditando no seu potencial, procurando ficar calma. Isso sim, nunca é demais em qualquer uma que você vá. Agora, o comportamento em si, na maneira como você delega, na maneira como você interage, na maneira como você vai decidir ali qualquer tipo de atividade, isso sim muda de uma dinâmica para outra. E aí é importante que você tenha entendido o propósito da vaga, o que ela quer e também a empresa, como é que é essa empresa. Tem empresas mais tradicionais? Tem outras que adoram pessoas que inovam, que faz diferente? Tem. Eu fiz uma dinâmica certa vez para uma vaga de estágio, né, de engenharia, essa vaga. E o que eu apresentei foi um estudo de caso. Aliás, eu gosto muito dos estudos de caso. E aí foi dado um estudo de caso. Existe uma complexidade nesse estudo. Lá dizia, não pode isso, não pode. É dado o que estava se pedindo da pessoa, mas já dizia, você não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, porque senão era fácil, né, da pessoa fazer dessa forma. Existiam várias pessoas, gente, incrível, e acho que eram 6 candidatos, apenas um candidato foi completamente diferente dos outros. Como era um estudo de caso, eles analisaram separadamente. É como se ele fosse uma empresa que foi dado um desafio para ele e ele tinha que resolver aquele desafio. E eles só interagiram na hora de compartilhar as soluções. Então, um teve totalmente diferente. Todos os outros optaram por uma resposta que era conveniente, certo? Que era conveniente ali na hora. E o outro não. O outro pensou fora da caixa. Incrível a resposta do candidato.
quando eles saíram da sala, eu olhei pro gestor da área e disse, gente do céu, o que foi isso? Porque o menino trouxe coisas que o gestor nunca tinha pensado. Então, isso é muito, muito legal. Geralmente, os estudos de caso, eles estão muito voltados para um problema dentro da própria empresa. Porque você já quer ver como é que essa pessoa iria solucionar. Então, você bola o seu estudo de caso. Você pega algo na sua empresa que já está passando por um problema e você joga ali e vê como é que as pessoas iriam resolver aquilo. Então, isso é muito legal. Isso mesmo, Rose. A pessoa precisa ficar tranquilo. É essencial manter a tranquilidade, né? E para manter a tranquilidade, existe N ferramentas aí. Antes de entrar, respirar, né? Tranquilamente, é pela uma narina, solta por outra, ou puxa pelo nariz, solta pela boca. Tem muitas coisas assim, antes de você entrar na sala ali, quando você está com os colegas, e, enfim. E lembrando que quando vocês estão juntos ali, vocês já estão sendo avaliados. O cara nem entrou ainda na sala, mas já tá ali, porque às vezes tem uma recepcionista, tem uma pessoa ali perto, tem a menina que vai ajudar, que já tá lá na sala, porque tá todo o material, né? Vocês estão sendo analisados. Então, até as conversas entre vocês é muito importante que tenha cuidado, né? Nada de pessimismo, da pessoa estar ali falando coisas negativas naquele momento, né? Então, isso é muito importante, porque o outro ali, coitado, já tá super nervoso, né? Esperando para que comece a dinâmica, aí o outro ali do lado, ai menina, porque eu já fui em várias, sou reprovada em todas, aí o outro já desaba, né? Então, muito cuidado com isso, procurar manter a tranquilidade, na medida do possível, também deixar os seus colegas confortáveis, né? Não expor eles a alguma situação ainda mais constrangedora, né? Então, gente, basicamente, né? Hoje o nosso tema, que nós estamos aí, nós falamos no primeiro dia sobre o currículo em si, né? Que começa por tudo. Nós falamos sobre se preparar para a entrevista. Hoje nós estamos falando sobre a dinâmica de grupo. Amanhã é sobre o autoconhecimento, que é maravilhoso. Não percam amanhã, né? E na sexta-feira a gente termina aí também com o último tópico lá que a gente colocou para vocês aí. Então, é isso que nós temos para hoje. Então, fique tranquila. Eu espero que esse conteúdo possa ter ajudado todos vocês, né? Lembrando que eu costumo muito instigar o autoconhecimento como ferramenta de empoderamento feminino. Para mim isso é fundamental, e também busco conectar mulheres aí a empresas que de fato valorizam a equidade de gênero, né? Nós estamos aí nessa luta e espero ter contribuído para vocês com esses conteúdos. Amanhã tem mais e eu agradeço muito a presença de todos, ok? Um beijo aí no coração de todas e eu sempre espero vocês saírem para fechar a sala, tá bom? Que é para voltar aí amanhã todo mundo novamente e vamos falar sobre o autoconhecimento. Não percam. Como diria Zelezinho, não perda, viu? Amanhã o autoconhecimento aí, tá bom? Pois é, Viviane, acaba rápido, né? Quando a gente pensa que não, já vai, né? Aí, ó, minha prima não perde um. Olha, ó, Berenice, beijo, Berenice. Enfim, é isso, viu? Um beijo aí para todas e todos. E amanhã a gente se vê falando sobre o autoconhecimento, que também é fundamental. Eu acredito que norteia tudo isso que a gente vem conversando, viu? A gente precisa de fato se conhecer. E é uma tarefa que é para a vida toda, viu? Tá bom? Então é isso. Eu vou aguardar vocês saírem para eu fechar a sala. Um beijo e uma boa noite para todos, para todas. Ok. Rose, obrigada.
Muito obrigada a todos aí. Débora, acho que você acabou de entrar, Débora. Nós estamos encerrando, mas amanhã tem mais. Está convidada aí para participar, tá certo? E eu fico muito feliz com a presença de vocês. Compartilhem. Eu sei que a maioria das pessoas que estão aí estão empregadas, estão bem empregadas, mas divulgue aí para pessoas que estão precisando se recolocar e às vezes precisa tanto desse conteúdo, né? E aí está aí, tá bom? Um beijo no coração de todas. Vou fechar a sala e amanhã a gente se vê.